tarde, está de regresso a rubrica das quartas-feiras, hoje para olharmos para a globalização e para a solidariedade. Comigo tenho novamente os nossos habituais convidados, a doutora Eduarda Ribeiro e o doutor Pedro Vaz Pato. Muito obrigado a ambos por estarem novamente connosco. Eu começo por si, doutora Eduarda, para falar sobre esta questão da globalização e da solidariedade. Como é que a doutrina social da Igreja vê esta questão da globalização? Ora bem, a doutrina social da Igreja fala em globalizar a solidariedade e globalização na solidariedade. Porquê? Porque a solidariedade é um dos princípios básicos da concepção cristã da organização jurídica, social e económica. É um dos princípios basilares da doutrina social da Igreja. E não deve ser entendida apenas como... Enfim, não pode ser confundida com um certo sentimento de compaixão difuso. Deve ser entendida mesmo como um compromisso com vista à criação do bem comum. A globalização, a doutrina social da Igreja, os vários textos reconhecem que há aspectos positivos na globalização, portanto, neste aumento das trocas ao nível cultural e económico entre as várias nações do mundo, mas também tem alguns aspectos negativos. Tem alguns aspectos negativos que é preciso acautelar. E é preciso olhar também para esses aspectos negativos da globalização. E uma das formas de ultrapassar estes aspectos negativos é entender a globalização como algo de solidário. Portanto, praticando a solidariedade também a nível mundial e global. E isto tem várias implicações, ao nível, por exemplo, do mercado de trabalho, a nível da ajuda externa, enfim, toda uma série a nível dos sindicatos, toda uma série de temas que só podem ser ultrapassados se de facto houver por detrás esta ideia de solidariedade, ideia essa que depois se traduza num ordenamento jurídico e económico que favoreça a solidariedade. Já vamos continuar a falar sobre essa sua ideia e pode desenvolver também essa sua ideia. Antes, pedi aqui uma primeira opinião sobre esta questão de globalizar a solidariedade. Pois, eu reforçaria esta ideia que a Eduarda acentuou. A globalização em si não é boa nem má. É a expressão da encíclica Caritas in Veritate, é o último documento assim de relevo da doutrina social da Igreja, o mais recente, que retoma também uma expressão do Papa João Paulo II. Já é esta ideia de que é um instrumento. Portanto, significa que não é uma fatalidade. Portanto, não temos que nos sujeitar a uma dinâmica que nos ultrapassa. Nós podemos fazer dela aquilo que entendermos, colher os seus aspectos positivos, que são reconhecidos, porque esta abertura ao comércio internacional permite o desenvolvimento e tem permitido o desenvolvimento. Só que este desenvolvimento é desigual. É uma verificação que, quer na Caritas in Veritate, quer naquele outro documento que me referi de outra vez, sobre a necessidade da regulação financeira, faz-se esta verificação. Nas últimas décadas tem crescido a riqueza em termos globais, mas também têm crescido as desigualdades. E podemos dizer... é também pela má distribuição das riquezas a nível mundial. E eu acentuaria, este crescimento da riqueza não tem paralelo noutras épocas históricas, e este crescimento das desigualdades também não tem paralelo noutras épocas históricas. Portanto, há a necessidade de enquadrar a globalização, colocá-la, no fundo, ao serviço da pessoa humana, que é a função da economia, não é? Portanto, a pessoa não se deve sujeitar a dinâmicas económicas que ultrapassam, mas colocar a economia ao serviço de tudo. Depois, as implicações podemos depois aprofundar um pouco mais em pormenor, não é? Doutora Eduarda, então, como é que podemos globalizar a solidariedade? Há diversas áreas onde a solidariedade, onde os países e os povos podem globalizar esta solidariedade. Olha, uma das áreas é o mercado de trabalho, porque a globalização veio flexibilizar muito os mercados de trabalho e a própria produção, a maneira como se organiza a produção. E isso vai levar ao aparecimento de outras formas de organizar o mercado de trabalho,
Formas essas que é preciso chamar a atenção, devem respeitar a dignidade da pessoa do trabalhador. Portanto, a doutrina social da Igreja faz um grande apelo a que, de facto, com estas transformações que se estão a verificar no mundo do trabalho, não seja esquecida a dignidade do trabalhador. E que a centralidade do trabalho e a importância do trabalho mantenha o seu papel principal dentro desta organização da sociedade. Também chama a atenção que, por exemplo, o papel dos sindicatos com a globalização vai ter que se alargar, porque há novos problemas que vão surgir e eles têm que alargar a sua atuação às novas formas de emprego precário, ao desemprego, às deslocações que se estão a verificar de trabalhadores para outras partes do mundo. Mas não lhe parece que os próprios sindicatos estão a perder força nestas questões da deslocalização de empresas? Pois, perdem força porque eles estão ainda muito organizados ao nível nacional e há questões que só podem ser resolvidas, mais uma vez, a nível mundial, a nível europeu. E se não houver um reforço da atuação dos sindicatos a esse nível, eles têm que perder força porque os problemas já são de uma dimensão muito grande. Portanto, eles têm que estar preparados para atuarem também a este nível. E para atuarem não só em aspectos de redistribuição, mas também, diz a própria doutrina, em aspectos de produção da riqueza e da organização da sociedade. Há uma necessidade de entrarem também nestes campos. Eu gostava só de salientar, é de facto um dos maiores riscos da globalização e que se tem notado a tendência para um nivelamento por baixo dos direitos sociais e laborais. Porque há países em que esses direitos são menores e para nos protegermos da concorrência desses países ou para evitar a deslocalização das empresas para esses países, há a tendência, naqueles países em que há um pouco mais de garantias a este nível, de as descer para haver este nivelamento. Ora, precisamente o que devemos esforçar-nos é porque haja um nivelamento por cima, quer dizer, que se aproximem progressivamente, não de um dia para outro, evidentemente não se pretende que de um momento para outro os salários em todo o mundo sejam iguais, até porque isso prejudicaria os países em vias de desenvolvimento, mas que progressivamente os trabalhadores destes países também vão beneficiando com o crescimento económico, senão a economia não está ao serviço da pessoa. O desenvolvimento não é de todos os homens, como é também uma expressão clássica da doutrina social da Igreja, do Papa Paulo VI. O desenvolvimento deve ser do homem todo e de todos os homens, portanto, todas as pessoas. Deve chegar a todas as pessoas. Ora, se o crescimento económico depois não se traduz num reforço dos direitos sociais e laborais, que são um progresso civilizacional e, pelo contrário, conduz a um retrocesso, há aqui algo que não está correto, portanto, que não coloca a economia ao serviço da pessoa humana. Mas muitas vezes, quando realmente o progresso não chega a todos os povos e a todas as nações, dá-se um fenómeno que é a imigração, não é? Que também muitas vezes a dignidade da pessoa humana nestas condições também não é muitas vezes respeitada. Exato, e há que assegurar o reconhecimento dos direitos dos imigrantes. Os imigrantes devem ter os mesmos direitos dos nacionais, no que se espera à saúde, no que se espera à educação, etc. Portanto, não podem ser discriminados. E também outro aspecto muito importante é o reconhecimento pela doutrina social da Igreja do direito ao reajustamento familiar. Porque, de facto, poder o imigrante contar com a sua família, sem ter que esperar demasiado tempo e sem ser proibido de se reunir com a sua família, é também um aspecto muito importante que tem que ser considerado e que hoje em dia se está a pôr com muita força nesta Europa, que é uma Europa rica, apesar da crise e dos momentos por que está a passar, e que cada vez mais está a receber, e continua a receber, apesar de tudo, imensos povos, imensos indivíduos à procura de uma vida melhor, do seu bem-estar individual. Muito obrigado a ambos. Nós temos de ficar por aqui. São tudo questões que dizem respeito a esta questão da globalização, da solidariedade. Por hoje ficamos por aqui. Já sabe que na próxima quarta-feira voltamos a apresentar diferentes pontos de vista sobre o pensamento social da Igreja. Até lá, fique bem.